Amigas e amigos, a questão mais essencial para a gente fazer um diagnóstico correto da atual situação do país é a gente entender, compreender o papel do espectro da Operação Lava Jato. É um papel essencialmente político, é um papel de fazer a política da direita com a desmoralização dos partidos da direita, que isso é tradicional, eu tenho falado aqui. O partido é essencialmente democracia, tem que fazer a mediação com o povo, fazer um programa, apresentar propostas e tudo mais. Como é que a direita vai fazer isso com o povo? Por isso que eles vivem trocando de siglas, de nomes e tal, com a mesma ideologia, com a mesma essência, mas com nomes diferentes. Com esses nomes fantasias, tem social, tem democracia, tem trabalhadores, tem não sei mais o que, nacional. A gente está vendo aí esse exemplo agora, do governo do presidente eleito, o Jair Bolsonaro, como ele tem recebido aqui os representantes do regime norte-americano. Um regime que, pela lógica do seu expansionismo, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, é essencialmente totalitário, belicoso, colonizador, neocolonizador. É aquela história que eu sempre disse aqui, esses cachorros loucos que saem aí pelas ruas, com a bandeira nas costas. Minha bandeira jamais será vermelha e tal. Aí a bandeira, a verdadeira bandeira aí. Quem não sabia disso? É aquela velha história, As pessoas ficaram completamente abduzidas por uma lógica de pregação midiática, ideológica, que vem do processo da marcha golpista, desde a farsa do Mensalão. E, na verdade, o que estava por trás da falsa bandeira, as pessoas não conseguiam enxergar. Aconteceu isso também nas eleições do Fernando Henrique Cardoso, nas duas, do Collor também, claro. O que eles diziam, o Fernando Henrique fazia a propaganda com a mão estendida, levanta a mão e tal, era o Dominguinhos que cantava a música, aí vinha, tal, saúde, educação, não sei o que, tal, mas o contrato verdadeiro, o programa de governo verdadeiro estava ali embaixo escrito com letrinha, aquelas letrinhas miúdas dos contratos que ninguém lê, famosas, e a mão ali, a mãe foi enganando o povo. Agora foi a mesma coisa, está aí já. Antes da posse nós estamos vendo as cores verdadeiras da bandeira do governo que foi eleito. Portanto, é importante a gente compreender esse papel que é do espectro da Operação Lava Jato, que é essencialmente totalitário, autoritário, não tem mediação, não tem democracia. Como os partidos não dão as respostas que eles precisam do ponto de vista político, entra aí um agrupamento corrompido, claramente corrompido. É um partido dentro da estrutura do Poder Judiciário, organizado, claramente organizado, centralizado. Tem proposta, tem programa, proposta, tem militância. Ou esses boquirrotos lá, por exemplo, da Força Tarefa, não são militantes políticos. O que eles ficam fazendo o dia inteiro se não politicagem? Só ver aí nas redes sociais o que eles andam postando, o que eles andam falando. Militância pura. E a política da direita ela só pode dar resultado se ela for, se ela se utilizar dos seus métodos tradicionais do totalitarismo. Que é tirar de cena, de circulação, tirar da sua frente os seus opositores. Tem democracia aí. Vamos debater aqui, Nós queremos isso para o Brasil, vocês propõem o quê? Nós propomos isso, então vamos debater, fazer aqui a mediação com o povo, deixa o povo tomar as decisões livremente, democraticamente, com liberdade de expressão, com difusão de opinião, de pensamento, o povo decide. Por que eles não fazem isso? Por que tem um cartel, por exemplo, aí na mídia, esse cartel mafioso, midiático? São questões para a gente refletir. Qual é efetivamente o papel da Operação Lava Jato nisso tudo? Tira de circulação a oposição, não tem oposição. Se quiser fazer oposição, é uma oposição consentida, como fazia a militar, o MDB. Vocês podem ficar criticando aí, critica. Agora não venham querer tomar o poder. Não venham querer participar de eleições. Eleição a gente faz aqui entre a gente, nesse clubinho privado aqui, fechado, e a gente decide aqui entre nós. Vocês não, vocês ficam aí fazendo oposição, criticando e tudo mais.
né? É um sistema que eles chamam de democrático, a democracia, e é uma democracia totalitária, contraditoriamente. Aquela velha questão, né, da dialética marxista, né? Tem as contradições antagônicas e as contradições não antagônicas. Entre eles tem contradições que não são antagônicas, eles se compõem. A direita, esse clube privado e tal. Agora, a contradição antagônica é social, de classe social. Isso aí não é regime de povo, isso aí não é democracia de povo, democracia deles. E aí, evidentemente que na democracia deles, eles vão fazendo as cooptações, né, as ameaças, tem as traições. Né, tem o caso aí, por exemplo, da delação do Antônio Palocci. Isso é absolutamente didático, revelador de tudo isso que eu estou falando aqui. Muita gente, Palocci fez isso? Eu tenho falado aqui que eu acompanhei o Palocci, eu era editor de economia do Portal Vermelho, colunista, eu acompanhei o Palocci dia a dia, em toda a sua trajetória, desde que ele foi nomeado, né, como o coordenador da equipe, né, de transição, ali quando o Lula foi eleito em 2002, antes do Lula ser eleito, ali a discussão sobre o programa de governo no Instituto da Cidadania. Aí o Celso Daniel foi assassinado, né? O Celso Daniel era coordenador da equipe. O Celso Daniel foi assassinado, aí o Palocci, que fazia parte da equipe, né, ocupou o lugar dele. O que o Palocci fez imediatamente após ocupar esse posto? Já começou a mexer no programa que vinha sendo discutido, 2 anos de discussões. E ele assumiu de maneira autoritária, como é comum essa gente da direita. Já tirou dali, né, questões como as lógicas, né, do programa que combatia as políticas neoliberais, ele foi tirando tudo e tal. Eu falei que eu queria sistematizar isso, finalmente eu consegui sistematizar. Fiz aí um artigo sobre isso, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. O que foi o Palocci? O Celso Daniel tinha outra visão. O Celso Daniel era afinado com as ideias que vinham sendo discutidas lá no Instituto da Cidadania. O Palocci não. O Palocci assumiu claramente como um homem de direita, já claramente cooptado junto com Armínio Fraga. E aí foi fazendo todo tipo de traições. O Lula, né, as contradições que existiam ali, aquela história, repetindo aqui, as contradições antagônicas e não antagônicas, né, o Lula ficou ali, né, ele mesmo depois manifestou isso, né, que ele se arrependeu de ter deixado a coisa se encaminhar por ali, aquela história da linha da menor resistência. O Lula achava que, né, se houvesse ali uma confrontação, o Palocci ganhou tal poderio, né, um grande poder, toda a direita, a Veja, o Estadão, a Newsweek, enfim, está tudo aqui no artigo, né, virou uma espécie de, chamavam ele de Robinho. O Robinho estava despontando lá no Santos naquela época, o time campeão brasileiro de 2002, isso é o Robinho, o Lula descobriu um Robinho lá em Ribeirão Preto, lá num rincão qualquer, era o craque do time, né. Eu conto toda essa história no artigo. E até que chegou o escândalo. Quer dizer, o Palocci caiu não porque ele vinha fazendo tudo o que ele fez, tudo o que ele vinha fazendo. É porque ele era o homem que tinha, ele com a popularidade dele, o Lula, né, consequentemente tinha também a popularidade, né, por conta de ser o ministro, o homem forte do Lula. Então eles atacaram o Palocci para tentar atingir o Lula. Ali foi uma manobra para começar a farsa do Mensalão. Agora, o Palocci fez claramente uma linha de direita, né, de conluio com o Armínio Fraga, que era o homem das finanças do Wall Street, do Fernando Henrique Cardoso, junto com o Pedro Malan, era o homem de confiança do Pedro Malan, a equipe dourada, da PUC, os neoliberais, toda aquela história lá. Aí o Palocci, inclusive, né, quase que exigiu do Lula que o Armínio Fraga continuasse no Banco Central. Houve uma pressão muito grande em cima do Lula. O Lula chegou a conversar com o Armínio Fraga para que ele continuasse, cedendo aí aquela lógica do Palocci, da linha de menor resistência, a carta ao povo brasileiro, que o Delfim Neto chamava de carta de Ribeirão Preto, era a carta do Palocci, não era do Lula. Quem disse isso foi o Delfim Neto. Está também no artigo, eu explico essa questão aí. Então a traição do Palocci, na verdade, até eu dou o título assim, né, a traição do Palocci começa em 2002. Né? Ele era claramente
Gente que estava atuando em conluio com a FMI, com o Armínio Fraga, com essa gente do Wall Street. Né? O Armínio Fraga não é à toa que está aí, junto com o Paulo Guedes, essa equipe de Chicago, que é a Escola de Chicago, a Universidade de Chicago, né, os Chicago Boys. Ficou conhecido o tema por conta dos chilenos que foram estudar economia lá na Universidade de Chicago, que é o templo, a catedral do neoliberalismo mundial. É de lá que surgiram todos esses economistas que aplicaram o projeto neoliberal, e o Paulo Guedes agora está montando a República de Chicago. O time de Chicago, dos Chicago Boys. Que é essa turma aí que vai comandar a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, esse que vai comandar aí a Secretaria de Privatizações, né, que é do ramo aí empresarial de localização de aluguel de carros e tal. Acho que é Localiza, se eu não me engano. É o maior doador, legal, que tem a Caixa 2, né, do Bolsonaro, né, da Petrobras, o presidente da Petrobras, esse Roberto Castelo Branco, a República, aquela gente lá do Armínio Fraga e tal. E outra, o Armínio Fraga, ele era o gestor do Instituto Milênio. Eu acho que ainda é, não sei. É porque eu estou aqui me baseando numa matéria da revista Caros Amigos, que é de agosto de 2012, né, que esse Instituto Milênio é espécie de uma vanguarda aí do PUM, do Partido Único da Mídia. É o elaborador de todos esses editoriais que eu falo aqui, né, os editorialistas, essas rodinhas de comentaristas da Globo News, da CBN, do Grupo Bandeirantes, da Jovem Pan. Né, diz aqui, eu estou lendo aqui uma matéria da... Como é que é o nome da autora aqui? Ela é deixa eu tentar recuperar aqui uma matéria de 2012 da Débora Prado, na revista Caros Amigos, que ela diz aqui que é um conglomerado de intelectuais que se dispõem a pugnar contra o projeto político em andamento no Brasil, naquela época, que era aí o ciclo de governos democráticos e progressistas, dos ex-presidentes Lula e Dilma, e ela diz mais que faz campanha permanente contra a regulamentação das comunicações, a aplicação da Constituição, não é censura, não é nada disso, todo mundo está sujeito à Constituição, por que a mídia não pode estar sujeita a... Aí, ó, totalitarismo e tal. Vão cercear a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, não sei o que, o PT quer censura, isso é totalitário e tal. Não, o que se defendeu sempre foi a Constituição, cumpra-se a Constituição. Aí a Lava Jato, descumprindo a Constituição. Sobretudo o artigo 5º e o artigo 60, artigo 5 e artigo 60 da Constituição. Ninguém pode ser julgado, condenado e tal. Né, o amplo direito de defesa. Cadê o amplo direito de defesa? Alguém respeita as provas do processo aí, no caso do ex-presidente Lula e de outros aí, que são presos políticos? Na mesma lógica aqui, ó. Cadê a Constituição? A democracia que eles tanto falam, né? E aí diz ainda a matéria que dispõe lá de uma extensa rede de articulistas que, além de escrever em seu site do Instituto Milênio, tem espaço constante assegurado nos principais veículos da velha mídia. Cita Demetrio Maioli, que é do jornal o Globo, Carlos Alberto Sardenberg, que é esse boquiroto aí do Grupo Globo, conhecidíssimo, aí, né? Ali Camel, que é o diretor de jornalismo da TV Globo, né? O Roberto da Mata, que também é articulista do jornal Globo, né? Roberto Romano, né? Que é lá da PUC, da Unicamp, salvo engano, né? E ela vai citando outros aqui, cita aqui o demiurgo do jornalismo de esgoto, José Neumann Pinto, demiurgo, esse aí, né? Uma nojeira que ele faz, que andou aí fazendo a defesa do livro do Hugo Studart. É um negócio impressionante como eles são descarados. Esse livro infame aí da Guerrilha do Araguaia contra o PCdoB, dessa polêmica que eu travei com ele aí e tal, né? Com o Hugo Studart sobre esse livro Esgoto. É o típico aí do jornalismo do Instituto Milênio, né, do jornalismo de esgoto. Não é à toa que o demiurgo do jornalismo de esgoto fez e foi mais de uma vez, não foi uma vez só. Juntando com outros aí, né, José Roberto Guzzo, Everardo Maciel e tal, né, o séquito do Hugo Studart que veio para cima de mim. E todos foram obrigados a enfiar o rabo entre as pernas. Que é isso?
É simples, não é difícil enfrentar essa gente. Eu sempre digo aqui, é só você pegar a verdade, fala a verdade. Quem estuda, quem conhece, fala a verdade e pega no flagrante. Eu li o livro, fiz as perguntas e tal, desafio você a debater isso comigo. Aí ele me inventou. Quem acompanhou aqui sabe como é que foi a história. Inventou aí o que eu chamei de debate de Itararé. Ele marcou o dia, o local, os debatedores, o mediador, que é o Luiz Fernando Imediato, né, que foi indicado. O Imediato precisa descontar aí, né, como ele entrou nesse negócio. Entrou de boa fé aí pela amiga Carolina Rui e tal, né. Agora ele entrou fazendo um papelão, não. Enfim, já falei muito disso aqui, né, se juntando aí com esse jornalismo de esgoto, né, lamentável, mas enfim. Aí ela prossegue aqui ainda, dizendo que Pedro Bial da Globo participa da Câmara dos Fundadores e Curadores da entidade, que João Roberto Marinho, do Grupo Globo, Roberto Tivita, do Grupo Abril, e Roberto Mesquita, né, do Grupo Estadão, são da Câmara de Mantenedores. O Conselho Editorial é composto por Antônio Carlos Pereira, do Estadão, e por Eurípides Alcântara da Veja, um quartel-general da direita bastante conhecido, né? Enfim, aí ela vai tocando. Agora tem, por falar nisso, tem aí no Instituto Milênio, né, uma entrevista, eles reproduziram em áudio, saiu no site da revista Exame, né, do tal do Paulo Roberto de Almeida, que é diplomata, e ele se apresenta assim, diplomata e diretor em Ciências Sociais, né, que escreve o pós-fácil do livro Esgoto, do Hugo Studart, sobre a guerrilha do Araguaia, Borboletas e Lobisomens. Uma das coisas mais abjetas que tem naquele livro, né, um purgante mental, como eu chamei na crítica que eu fiz. E ele vai, a pretexto de falar do Churchill, o que ele faz? Né, um discurso anticomunista rasteiro da pior espécie, muito condizente com o livro Esgoto do Hugo Studart. Que o Churchill foi isso, Churchill foi aquilo, combateu os totalitarismos de esquerda e de direita, é o maior, livrou a Europa, né, do maior totalitarismo da história, que seria os nazistas e tal, o regime nazifascista, e depois conteve o outro totalitarismo, que seria o da União Soviética. Eu tenho falado aqui que é importante a gente compreender as coisas num processo dialético, de evolução. Quer dizer, a realidade daquele tempo não pode ser analisada hoje, com o que se vê hoje. Enfim, com os fatos de hoje, tem que ser analisado com os fatos daquele tempo. E o que tinha naquele tempo? Quem ascendeu ao poder, de fato, ali no regime nazifascista, se não a lógica das grandes potências? O que fizeram a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, enquanto o Hitler estava ameaçando? Vou deixar de novo aqui o artigo que eu fiz sobre isso, historiando sobre isso. E o Stalin, que era o líder soviético, dizia: vamos criar aqui um ambiente de segurança coletiva. Todos têm que se respeitar aqui e tal. Quem não está respeitando aqui é o regime nazista. Fazer aqui uma política de contenção do expansionismo do regime nazista. O que eles fizeram? O Pacto de Munique, deixa o Hitler ali para cima da União Soviética, depois a gente se entende com o Hitler. Era essa a lógica. O Churchill, quando ele chegou, ele tinha sido primeiro-ministro na Primeira Guerra Mundial, aí ele voltou, nesse processo todo, ele voltou a ser primeiro-ministro. Não, nós temos que fazer aqui uma aliança com a União Soviética. Tem aí, enfim. Eu tenho aqui, esqueci de pegar, as memórias do Churchill, um volume desse tamanho assim. Ele escrevendo. O que ele fala daquela história toda. Tem um outro livro também, que eu tenho aqui também, não me lembrei de pegar, que são as cartas do Roosevelt para o Stalin. Chama Prezado Senhor Stalin. Quem tiver curiosidade, tem aí na internet. É o que dizia o Roosevelt sobre o Stalin, nas cartas que ele escrevia para o Stalin. Aí vem esse indivíduo aqui, esse Paulo Roberto de Almeida, diplomata e doutor em ciências sociais, né? E ele pega esse gancho para fazer o quê? Para dizer que o lulopetismo destruiu o Brasil, né? Que agora precisa, que o Brasil é um desastre, né? Uma pregação contra o Brasil vergonhosa. Ataca o Paulo Freire, diz que o Paulo Freire é responsável pela pobreza que tem aí no sistema educacional brasileiro. Quer dizer, o problema não é de investimento,
O problema não é de criar aí os mecanismos para que a educação cresça e tal, não só a educação, a saúde, que o Brasil se torne um país desenvolvido, com progresso social, com democracia. O problema não é isso, o problema é o Paulo Freire, olha aí, cara. Então, e ele, né, atacando o fascismo, o nazifascismo, atacando o que ele chama de comunismo, dizendo que são os regimes totalitários, e defendendo esse tipo de coisa. Ou seja, na verdade, a ideologia, essa que é a questão, a ideologia lá, ela foi aplicada com o regime nazifascista. Depois eles viram que a União Soviética ia vencer aquilo lá e a configuração poderia ser outra, eles entraram na guerra em 1944, a guerra começou em 1939. Aí fizeram o Tratado de Bretton Woods, não sei mais o que, criaram a OTAN, essa aliança militar, etc. O expansionismo do regime militar, do regime norte-americano, que chegou aqui no Brasil, aqui na América Latina com os regimes militares, o Plano Truman, etc. Coisa que eu venho falando muito aqui. Aquela lógica de classe que tinha lá, ideológica, é a que tem aqui, é a que está defendendo esse Paulo Roberto de Almeida aqui. Vejam como é importante a gente ir reciclando, né, o pensamento, compreendendo as coisas pela ideologia. São as mesmas classes. A mesma ideologia do lado dos fascistas. Agora eu não sou fascista. Tem gente aí, né? Fascismo é gente que, né, supostamente entende da história, né? Nazifascismo é de esquerda, tinha o Estado que tinha. Naquela época eles usaram esses mecanismos. Hoje eles usam outros. Assim como os comunistas, os socialistas. Agora, qual era a realidade do mundo naquele tempo? O que era a Rússia antes da Revolução? O que era o Vietnã antes da Guerra de Libertação? A Coreia, Cuba, a Venezuela. O que era e o que é. Fala em Venezuela, o que é? Compara a Venezuela com, sei lá, com Haiti, com Guatemala, onde tem capitalismo. Com a Argentina agora, a situação, em termos de crise, estou dizendo, não desenvolvimento, de PIB, essas coisas. São histórias diferentes. Compare. Compare como se distribui renda, o que é a democracia nesses países. Né? Portanto, é sempre importante a gente ter isso como essas referências históricas, né? As referências ideológicas, as ideias. A ideologia, né, o que move as classes sociais, as pessoas, os líderes políticos. São questões, e sempre fazendo a reciclagem. O socialismo, por exemplo, o socialismo hoje na China, a China não é socialista? Ah, não, mas tem capitalismo, né? Na China, sim, na União Soviética tinha capitalismo também. O socialismo não é assim, tem etapas. Importante compreender isso. Isso que o Lenin, né, teorizou muito sobre isso. São etapas. Não é assim, você não faz uma transição, né, amanhã vai ser socialista. Hoje é capitalista, amanhã vai ser socialista. Ele chama de comunismo, né, o comunismo e tal. Não é isso que eu falei aqui, né, falo sempre, a gente compreender, né, o que é, no linguajar deles, o que é comunismo. Comunismo é isso, defender a pátria, por exemplo, para eles é comunista. Estou dizendo no sentido ideológico, no sentido da realidade concreta, não nesse fake aí, essa abstração que eles falam, a vigarice deles. Ser patriota, pela lógica deles, é ser comunista. Ser democrata é ser comunista. É ser defensor do progresso social, da inclusão social, da distribuição de renda é ser comunista. É uma frase famosa do Dom Helder Câmara, né, que ele dizia que quando eu alimentava os pobres, todos me elogiavam. Quando eu perguntava por que são pobres, aí me chamavam de comunista. Aí virou epíteto, né? Comunista, né? Os cachorros loucos aí, né? Tudo é comunista. Não param para pensar, para refletir, para fazer essa dialética mesmo. Estudar, refletir. O que era o socialismo naquela época, cercado, ameaçado pela nova ordem do Hitler, depois pela nova ordem do regime norte-americano. E o que é o socialismo hoje? Qual é a realidade do socialismo hoje? O que vem a ser socialismo exatamente? É uma receita? E tem aplica isso, 2, aquilo outro, como se estivesse fazendo bolo? Não, é um processo político, social, de democracia de massas, incluindo gente.
Gente democratizando o Estado, democratizando, né, a dinâmica social, a dinâmica política, né, a dinâmica econômica. Isso é ser socialista. Né? Agora, quando a gente vê casos como esse do Palocci, né, aí fica mais nítido, né, fica mais evidente qual é o sentido, né, das organizações políticas que a direita cria, como é o caso da Operação Lava Jato. Um caso concreto, mas tem aí a reunião do G20. Eu também fiz um artigo sobre isso, vou deixando aqui para vocês verem. Que começa hoje na Argentina, hoje e amanhã na Argentina. As grandes economias do mundo. Há exatos 10 anos, teve uma reunião dessa em Washington, quando o Barack Obama falou para o Lula, esse é o cara. Ficou famosa aí essa cena. O que era o Brasil lá em 2008, novembro de 2008? Há exatos 10 anos. O Brasil era tido como uma locomotiva da economia mundial. Estava, como diz aí o povo, né, bombando. Era protagonista no BRICS, dos países aí chamados em desenvolvimento. A ascensão que vinha ali, né, da China, da Rússia, da Índia, né, da África do Sul. E o Brasil era uma espécie de locomotiva de tudo isso. E o Lula, carismático, todo mundo ali, paparicando ele, não sei o quê. Era o cara, como disse o Obama. Agora, hoje, vai lá quem? O usurpador, esse aí, golpista, Michel Temer, vai como mero espectador. Ninguém nem dá bola para ele, não vai participar de nada, ninguém nem toma conhecimento da existência dele. O presidente eleito se recusou a ir. Diz que não, eu estou convalescendo, não sei o quê. Sei lá que desculpa que ele inventou. Não foi o Jair Bolsonaro. Né? O que era o Brasil? Olha aí. E fica esses boquirrotos, igual esse Paulo Roberto de Almeida, que diz, não, o lulopetismo destruiu o Brasil, o lulopetismo fez isso, fez aquilo outro. Né? É isso. É a lógica do totalitarismo político, que é o papel da Operação Lava Jato, ser totalitária. Tem mediação. Gente, mas vamos pensar aqui nas ideias. Tira essa verborragia aí, né? Essa cachoeira de adjetivos. Vamos pelo substantivo. Vamos ser democratas. Vamos ver aqui como é que defende o Brasil. Qual é o papel do Brasil na geopolítica. Como que a gente põe povo aí na dinâmica econômica do país, consequentemente social e política. Como a gente democratiza a sociedade, cria canais para a sociedade poder participar, a estrutura sindical, os movimentos populares, os partidos políticos. Vamos debater os programas, vamos debater a ideologia. Eles debatem, enfrentam, fazem como fez o secto do Hugo Studart. Paradigmático aquilo lá, por isso que eu sempre digo, paradigmático. Como eles não têm como fugir, tiveram que me enfrentar, só eu, enfrentei ali figuraças aí do mundo dos cachorros loucos, né? Guzo, esse do demiurgo do jornalismo de esgoto, o Neumann Pinto não estava lá, ficou falando por fora. Eu não sei por que ele não se apresentou. Everardo Maciel e etc. Né? Agora, qual foi a resposta que eles conseguiram dar para os meus questionamentos? Nenhuma. A não ser adjetivos, xingamentos, ameaças. Isso eles fizeram muito. Né? Everardo Maciel, Guzo, etc. Eles fizeram muito. Agora, argumentos, ideias, nenhuma. A lógica se aplica para a dinâmica política do país. Vamos debater, o pessoal da Lava Jato. Vamos debater aqui, ó. Né? Realidade, coisas concretas. Pessoal aí do Instituto Milênio, vamos aqui, ó. Ô, Dr. Paulo Roberto de Almeida, vamos debater Churchill, Stalin, a Segunda Guerra Mundial e tudo mais? Vamos? Topa? Não topa nada. Fica um latino de longe, né? Um latino de longe. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.